Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para mais uma experiência de puro terror. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o medo se torna realidade. Alguns lugares guardam mais do que lembranças, guardam presenças antigas, esquecidas, que esperam, em silêncio. E quando alguém retorna, sem saber das regras, acaba despertando aquilo que jamais deveria ser acordado. Meu nome é Caio. E essa história começou quando meu avô faleceu. Ele vivia sozinho num sítio velho, encravado numa parte esquecida do interior. A última vez que estive lá eu ainda era criança. Lembro de correr entre as fileiras do milharal, ouvir os grilos à noite, e do medo que sentia do espantalho. Aquilo nunca parecia um brinquedo de criança. Depois que o vô se foi, minha mãe pediu que eu fosse até o sítio para cuidar das coisas dele. Dizia que a casa precisava ser fechada e que o lugar não podia ficar abandonado. Eu aceitei. Queria fazer a minha parte. Cheguei no fim da tarde. A estrada de terra estava tomada pelo mato e o milharal, mais alto do que me lembrava. Ao entrar na casa, fui tomado por uma sensação estranha. Era como se alguém tivesse acabado de sair. Tudo estava no lugar, mas havia algo no ar. Como se eu tivesse invadido um espaço que não era mais meu. Encontrei o velho diário do meu avô em cima da mesa. Estava coberto de poeira, mas ainda legível. Folheando, encontrei uma página marcada com algo que parecia sangue seco. Havia um aviso, escrito à mão, em letras tremidas. Não quebre o círculo. Nunca entre no milharal depois do pôr do sol. E nunca olhe direto para o espantalho. Fechei o diário, rindo por dentro. O velho sempre foi esquisito. Histórias de matuto, pensei. Mas aquela noite, eu quebrei todas as regras sem nem saber. Com o calor, deixei a porta dos fundos aberta. O círculo de pedras que havia perto do milharal, destruí sem querer ao estacionar o carro. E quando fui fechar o portão, vi o espantalho. Ele estava virado para casa. Sempre esteve de costas. Sempre. E foi aí que tudo começou. Na manhã seguinte, acordei com o som de galhos estalando. Como se algo pesado estivesse andando pelo milharal. Mas quando olhei pela janela, tudo parecia calmo. Fui até o quintal, e ali, no lugar onde antes havia um círculo de pedras, agora só havia terra revirada. Eu juro que não lembrava de ter passado com o carro por cima daquilo. Mas o pneu estava marcado bem no meio. E no centro do antigo círculo, havia uma pegada. Mas não era humana. Voltei para casa com um aperto no peito. O silêncio parecia mais denso, como se o ar tivesse parado de circular. Peguei o diário do vô de novo. E comecei a ler mais a fundo. Ele falava de vigília. De respeitar o guardião. De manter os olhos longe da palha. Quanto mais eu lia, mais sentia que meu avô não era só um velho excêntrico. Ele sabia. E tentou manter aquilo sob controle. No fim da página, havia um bilhete rasgado, escondido entre as folhas. O espantalho não é um enfeite. É um selo. Fechei o diário com um estalo e olhei pela janela. O espantalho estava mais perto. A distância entre ele e a varanda era menor do que ontem. Muito menor. Senti o sangue gelar. Porque ninguém mais estava ali. Eu tinha trancado o portão. Não havia vento forte. E mesmo assim, ele havia se mexido. Ou sido movido. Ou caminhado. Tentei me convencer de que era tudo paranoia. Mas no fundo, alguma coisa em mim gritava, vá embora. Agora. Mas eu não fui. E naquela noite, ouvi a porta dos fundos se abrir sozinha. A porta dos fundos estava aberta. Tranquei ela antes de dormir, tenho certeza disso. Ainda assim, ali estava, balançando devagar com o vento frio entrando, trazendo consigo um cheiro forte de terra molhada e palha velha. Peguei a lanterna e caminhei até a varanda, tentando ver algo no milharal. Só o som das folhas se mexendo. Mas, no fundo, havia outro som. Sussurros. Baixos, arrastados, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, repetindo uma frase que eu não conseguia entender direito. Voltei correndo para dentro. Fechei tudo. Liguei as luzes. Mas o som continuava. Foi quando percebi, o espantalho não estava mais lá. Corri até o quarto, peguei o diário do vô novamente e virei as páginas até encontrar um trecho quase apagado pelo tempo. Quando o selo andar, você tem até o terceiro pôr do sol. Depois disso, ele não volta sozinho. Tentei entender o que aquilo significava, mas não tive tempo. O rádio antigo na sala ligou sozinho. Chiado. Depois, uma música de ninar, lenta, distorcida, tocando como se alguém girasse o disco com a mão.
A lanterna começou a falhar. A luz da cozinha piscava. E então, vi. Uma sombra passou pela janela. Não tinha forma definida. Era como uma fumaça espessa, com braços longos demais e cabeça baixa. Ela flutuava rente ao chão, se arrastando lentamente, como se estivesse sondando a casa. Senti minha respiração travar. Tentei me mover, mas minhas pernas tremiam. De repente, silêncio total. Nem os grilos. Nem o vento. Olhei para a varanda, e o espantalho estava lá. Sentado. Na cadeira do meu avô. E nesse momento, as vozes pararam. Mas uma palavra, agora clara, ecoou dentro da minha cabeça. Ficou tempo demais. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado no chão do quarto, com o diário do vô no colo, a espingarda ao lado, mesmo sabendo que aquilo não adiantaria contra o que quer que estivesse lá fora. Mas o que me atormentava mais, era a lembrança da sombra sussurrando dentro da minha cabeça. Aquela voz não parecia vir de fora. Ela falava de dentro. Como se conhecesse cada medo, cada fraqueza minha. Como se esperasse por mim há muito tempo. E então, entre as páginas finais do diário, encontrei uma carta dobrada, escrita à mão, com caligrafia trêmula. Se você estiver lendo isso, é porque ele acordou. O espantalho não é um boneco. É uma prisão. E o nome dele não deve ser dito. Foi enterrado com os antigos, no altar do campo. Aquele que pisa onde o selo foi quebrado, traz de volta o esquecido. Meu sangue gelou. Porque o altar era o círculo de pedras que eu destruí com o carro. Na mesma hora, peguei a lanterna e fui até lá, guiado por uma mistura de culpa e desespero. O milharal parecia vivo, fechando os caminhos atrás de mim. No centro do campo, as pedras estavam espalhadas. E, no chão, havia um buraco. Raso. Como se algo tivesse saído dali, e não entrado. E ao lado, parcialmente enterrado, um artefato de madeira escura, entalhado com símbolos que não reconheci. Toquei nele. E então, ouvi o nome. Não com os ouvidos, mas com a alma. Era como um trovão dentro do peito, como algo que não devia ser lembrado sendo forçado de volta à existência. O chão tremeu. Os milhos se curvaram. E do horizonte, uma figura começou a se erguer. Alta, magra, de braços longos e cabeça pendida. O espantalho caminhava. E cada passo que ele dava, a terra apodrecia sob seus pés. Voltei correndo para casa, mas quando cheguei, a porta estava aberta. E a cadeira na varanda, vazia. A casa estava vazia. Silenciosa demais, como se o tempo tivesse parado ali dentro. A espingarda que deixei no chão não estava mais lá. O rádio, que até então tocava chiado e vozes distorcidas, agora repetia uma frase em loop. Quando o último sol cair, o corpo volta para a terra. A alma, não. Minhas mãos tremiam enquanto subia as escadas, ouvindo os passos acima, mesmo sabendo que eu estava sozinho. Abri a porta do quarto do meu avô devagar. E lá estava ele. Sentado na beirada da cama, de costas para mim. A mesma camisa de flanela, o mesmo chapéu, só que o corpo estava rígido, encolhido, como um boneco velho. Cheguei perto, hesitando. Vô? Ele virou o rosto. Não era o vô. Era o espantalho. Mas agora, com o rosto dele. Gritei. Corri até o altar, levando o artefato comigo, tentando entender como quebrar aquela maldição. O céu estava cor de sangue. O último sol da colheita mergulhava no horizonte, e com ele, a sombra se erguia por entre os pés de milho como um manto de fumaça. O espantalho me esperava no centro do campo. Só que agora, havia vários. Vários espantalhos. Todos com rostos humanos. Rostos de gente que desapareceu naquela terra. Gente da cidade. Gente esquecida. Então entendi. A maldição não era só sobre proteger a terra. Ela se alimentava dela. Dos que pisavam onde não deviam. Dos que esqueciam as promessas. Dos que deixavam o nome sagrado ser apagado. Joguei o artefato no buraco. Acendi fogo com álcool e fósforo. As chamas subiram, e os espantalhos gritaram. Não com vozes humanas, mas com um som agudo, como estalos secos de madeira rachando. E então, tudo escureceu. Acordei na varanda, com o céu limpo e o milharal quieto. Tudo parecia normal. Até eu ver o reflexo no vidro da porta. Eu, com o rosto dele. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato.
Se você sobreviver até lá,